Já se perguntou se uma coceira inexplicável em certas partes do corpo pode ser um sinal silencioso do seu organismo, alertando para o possível desenvolvimento de uma doença oncológica? A maioria das pessoas tende a ignorar uma coceira leve e intermitente, considerando-a insignificante. No entanto, para idosos, especialmente aqueles com mais de 60 anos, uma coceira localizada em áreas muito específicas pode ser algo muito mais sério do que a simples pele seca ou uma irritação comum. Pode ser uma mensagem crucial do seu corpo, que jamais deve ser ignorada. Neste material, abordaremos em detalhes 5 áreas muito específicas do corpo onde a coceira pode indicar a presença de câncer, por vezes meses antes de outros sintomas mais óbvios se manifestarem. Não se trata de sensações aleatórias, mas de padrões claramente observáveis que especialistas médicos registraram repetidamente em pacientes que, posteriormente, foram diagnosticados com doenças graves, como linfoma, câncer de pâncreas e neoplasias malignas da mama ou da pele. Os leitores receberão informações completas sobre as causas profundas de cada tipo de coceira, por que essas áreas específicas do corpo começam a coçar, a quais tipos de câncer elas estão ligadas e como diferenciar um desconforto cutâneo temporário de algo que exige intervenção médica imediata. Você estará munido de conhecimento sobre o que observar atentamente, quais perguntas fazer ao seu médico e quais passos tomar se um desses sinais de alerta lhe parecer familiar. E o mais importante, o objetivo desta narrativa não é semear o pânico, mas sim despertar a consciência e a atenção para a própria saúde. Quanto mais cedo esses sinais silenciosos e sutis forem percebidos, maiores serão as chances de detectar a doença em um estágio em que seu tratamento permanece mais eficaz e promissor. Primeiro sinal: coceira persistente nas canelas. Quando idosos começam a sentir uma coceira incessante nas canelas, especialmente nas superfícies frontal e posterior das pernas, sem erupções cutâneas, ressecamento ou causas externas óbvias, como o uso de um novo sabonete ou loção, é fácil atribuir essa condição aos processos naturais de envelhecimento da pele. No entanto, esse sintoma muito específico tem se manifestado discretamente em muitas pessoas que, posteriormente, foram diagnosticadas com câncer no sangue, em particular linfoma. É importante notar que não se trata de uma coceira que aparece e desaparece. Ela tem um caráter prolongado, persistindo teimosamente. Frequentemente, sua intensidade aumenta à noite e não cede a loções hidratantes como ocorreria com a pele seca comum. A razão para esse fenômeno reside na forma como as doenças oncológicas, como o linfoma de Hodgkin, afetam o sistema imunológico do corpo. Esses tipos de câncer se originam no sistema linfático, um componente vital da rede de defesa e drenagem do corpo humano. À medida que as células cancerosas se multiplicam ativamente, elas liberam substâncias químicas inflamatórias na corrente sanguínea. Um dos efeitos colaterais mais comuns dessas substâncias é uma coceira profunda, quase ardente, que se localiza predominantemente nos membros inferiores. Notavelmente, a pele pode parecer absolutamente saudável e normal por fora, mas as terminações nervosas localizadas abaixo dela são irritadas internamente. George, um homem de 75 anos, compartilhou sua história durante um evento educacional dedicado à conscientização sobre o câncer. Ele relatou que seu único sintoma por quase 6 meses foi uma coceira incontrolável na parte frontal das pernas. Seu médico assistente inicialmente supôs que fosse eczema ou, talvez, uma reação alérgica a um detergente. No entanto, quando os resultados dos exames de sangue revelaram um nível anormalmente alto de leucócitos, e exames subsequentes mostraram linfonodos aumentados no tórax, o diagnóstico tornou-se evidente. A coceira apareceu primeiro, ele recordou, muito antes de todas as outras manifestações. Histórias semelhantes não são raras na prática médica. E embora nem toda perna que coça necessariamente indique câncer, a diferença crucial reside em como a pele reage ou, ao contrário, não reage aos remédios comuns. Se não há erupções cutâneas, não foram usados novos produtos de higiene, não há picadas de insetos, e essa condição persiste por semanas, é hora de uma investigação mais aprofundada. Isso é especialmente relevante se a coceira for acompanhada por outros sinais sutis, como suores noturnos, fadiga inexplicável ou perda de peso sem motivo aparente. Para os idosos, essa conscientização adquire um significado especial. Com a idade, nosso corpo envia sinais de alerta de forma menos óbvia. A dor pode não se manifestar imediatamente. Tumores podem estar localizados muito profundamente para serem palpáveis, mas as terminações nervosas ainda reagem às mudanças internas. A coceira, especialmente uma coceira profunda, incômoda e implacável, muitas vezes se torna a primeira manifestação dessa reação interna. Se você ou alguém próximo sente coceira nas pernas todas as noites, aplica creme sem qualquer alívio e se pergunta por que nada ajuda, não ignore isso.
Procure um médico, peça exames de sangue e descreva detalhadamente a natureza da coceira. Às vezes, o corpo sussurra muito antes de gritar, e saber ouvir esses sussurros pode ser crucial para um diagnóstico precoce. Segundo sinal: coceira entre as omoplatas ou na parte superior das costas. Existe um tipo particular de coceira que surge profundamente na parte superior das costas, bem entre as omoplatas. Frequentemente, é ignorada ou atribuída à má postura, ao ar seco do ambiente ou até mesmo à irritação de uma etiqueta de camisa antiga. No entanto, para muitos idosos, uma coceira persistente precisamente nessa área, especialmente quando parece vir de debaixo da pele, tem sido associada ao câncer de pâncreas. E, surpreendentemente, ela não raro aparece meses antes de quaisquer dores ou problemas digestivos perceptíveis. A conexão entre esses fenômenos pode parecer estranha à primeira vista. Como um órgão interno, como o pâncreas, pode causar coceira na parte alta das costas. Mas o mecanismo desse processo é o seguinte: quando tumores pancreáticos começam a crescer ativamente, eles podem obstruir os ductos biliares, aqueles pequenos canais que garantem o fluxo da bile do fígado para o intestino. Quando esse fluxo diminui ou para completamente, os sais biliares começam a se acumular na corrente sanguínea. Uma das primeiras ações desses sais biliares em excesso é irritar as terminações nervosas. Frequentemente, isso ocorre em áreas como as costas, onde o corpo possui uma densa rede de nervos sensíveis, tornando-a particularmente suscetível a esses irritantes internos. Lembro-me de Linda, uma mulher de 70 anos, que me contou ter uma coceira que ela chamava de fantasma na parte superior das costas. Ela acordava todas as noites para coçar. Nenhum remédio trazia alívio. Loções, arranhadores de costas especiais, até a troca do colchão, tudo era inútil. Ela descrevia a coceira como se viesse de dentro, das profundezas do corpo. Quando ela fez exames de sangue devido a uma fadiga não relacionada à coceira, suas enzimas hepáticas estavam elevadas. Isso levou a exames de imagem e, por fim, foi descoberto um pequeno tumor no pâncreas que estava pressionando o ducto biliar. O mais surpreendente é que essa coceira era seu único sintoma real. Sem dor, sem amarelamento da pele, apenas uma sensação profunda e persistente da qual ela não conseguia se livrar. E a única razão pela qual ela descobriu a doença em estágio inicial foi porque ela falou sobre isso, mesmo quando parecia uma queixa insignificante. É por isso que essa área específica tem tanta importância. Uma coceira geral nas costas pode ser causada por pele seca, pressão ou atrito da roupa. Mas se a coceira é focada, implacável e não melhora com o uso de produtos para a pele, especialmente se você também notar urina mais escura, fezes claras ou fadiga inexplicável, pode ser um sinal mais profundo de que algo está acontecendo dentro do corpo. As costas, nesse caso, tornam-se uma espécie de mensageiro, mesmo quando o problema principal está no sistema digestivo. Para os idosos, é fácil ignorar sintomas tão sutis. Nem sempre queremos parecer dramáticos, mas seu corpo é mais sábio do que você pensa. E quando ele envia o mesmo sinal repetidamente, vale a pena ouvir, mesmo que seja apenas uma coceira. Terceiro sinal: coceira no couro cabeludo sem escamas ou caspa visíveis. A coceira no couro cabeludo pode parecer um problema bastante insignificante. De fato, muitos idosos facilmente a atribuem ao ar seco, ao envelhecimento natural da pele ou ao uso de um shampoo inadequado. No entanto, quando a coceira se torna constante, especialmente se não houver caspa, vermelhidão ou descamação, isso pode, por vezes, ser um sinal precoce de algo mais profundo acontecendo sob a superfície, incluindo câncer no sangue, como leucemia, ou câncer de pele que afeta o couro cabeludo. O que distingue essa coceira é seu caráter. Ela geralmente é sentida mais como um formigamento, uma sensação de rastejamento ou queimação, em vez de apenas ressecamento. Pode se mover de uma área para outra e frequentemente não responde a remédios comuns, como shampoos anti-caspa ou óleos hidratantes para o couro cabeludo. Para pessoas com mais de 60 anos, essas sensações podem indicar irritação das terminações nervosas, causada por atividade imunológica anormal. Isso ocorre quando as células leucêmicas começam a se multiplicar ativamente no sangue e afetam a forma como o corpo regula os processos inflamatórios. Henry, um homem de 73 anos, mencionou que seu couro cabeludo começava a coçar todos os dias após o almoço. Ele tentou mudar os produtos para o cabelo, depois pensou que talvez o problema fosse seu chapéu. Mas mesmo após trocar de shampoos e parar de usar chapéu, a coceira persistia. Quando ele finalmente fez um hemograma completo devido a uma fadiga não relacionada à coceira, os médicos descobriram uma quantidade anormalmente alta de leucócitos. Uma biópsia da medula óssea confirmou um estágio inicial de leucemia linfocítica crônica.
Seu couro cabeludo foi a primeira e única parte do corpo a sinalizar o problema iminente. O que torna isso especialmente importante é que muitos idosos já experimentam um certo grau de ressecamento ou sensibilidade na pele. Portanto, quando algo como uma coceira no couro cabeludo começa a parecer apenas normal, é facilmente ignorado. Mas o que distingue a coceira relacionada ao câncer é sua persistência e implacabilidade. Nenhum creme ajuda, nenhum remédio acalma. Ele permanece, incomoda e frequentemente parece desvinculado de qualquer problema superficial, indicando processos internos que exigem atenção. E embora a leucemia não seja a única causa possível, o câncer de pele que pode se desenvolver no couro cabeludo, especialmente em áreas com cabelos ralos, pode começar como nada mais do que uma pequena mancha que coça. Às vezes, essa manifestação é erroneamente confundida com pele seca ou uma pequena protuberância. No entanto, se a coceira persistir, especialmente no mesmo local, e não desaparecer com o tempo, ela deve ser examinada por um dermatologista sob iluminação adequada. Como não é sempre fácil examinar o próprio couro cabeludo, é recomendável pedir a um cônjuge, cuidador ou cabeleireiro que verifique regularmente essa área em busca de alterações suspeitas. Se você sentir uma coceira que não passa por semanas e não responde a nenhuma de suas tentativas de eliminá-la, isso é um sinal claro para investigar a causa mais a fundo. Isso é especialmente relevante se você também se sentir mais cansado do que o normal, notar hematomas com mais frequência ou simplesmente sentir um mal-estar geral sem motivo aparente. Pode parecer uma bobagem, mas às vezes são as pequenas e persistentes manifestações que contam a história mais importante sobre o estado de saúde. Quarto sinal: coceira localizada na área do peito ou da mama. Quando idosos, especialmente mulheres, mas também homens, notam uma coceira persistente na área do peito ou da mama, particularmente ao redor do mamilo ou logo abaixo do seio, é fácil atribuí-la ao suor excessivo, roupas apertadas ou até mesmo ao afinamento da pele relacionado à idade. No entanto, essa área específica é um dos locais mais frequentemente negligenciados onde a coceira pode sinalizar algo muito mais sério: câncer de mama inflamatório ou outros tumores ocultos localizados próximos à parede torácica. O que torna esse sinal único é que ele frequentemente aparece antes que qualquer nódulo possa ser detectado. A pele na área afetada pode estar quente ao toque, irritada ou esticada. Às vezes, há uma mudança na textura. A pele fica ligeiramente áspera, mais espessa que o normal ou adquire um tom avermelhado. Mas, com a mesma frequência, nada é visível externamente, havendo apenas uma coceira profunda e constante que parece nunca passar, independentemente do creme ou loção aplicada. Lembro-me da história de Ruth, uma mulher de 69 anos, que notou uma estranha sensação de coceira ao redor do seio direito. Ela tentou trocar de sutiãs, usou diferentes detergentes. Ela até ficou sem sutiã por um tempo, acreditando que a causa era o atrito. Mas a coceira persistia, no mesmo lugar, todos os dias. Quando ela finalmente foi a uma consulta, seu médico notou uma pequena retração da pele e solicitou exames adicionais. Eles descobriram um tumor pequeno, mas agressivo, crescendo perto da superfície da pele, sem o nódulo redondo típico que a maioria das pessoas espera. Essa é uma das razões pelas quais o câncer de mama inflamatório pode ser tão perigoso. Ele nem sempre segue as regras padrão. Pode imitar uma erupção cutânea. É capaz de se espalhar rapidamente, e o sintoma mais precoce frequentemente não é a dor, mas sim a irritação. É por isso que é tão importante prestar atenção a uma coceira que não se move, não diminui com hidratantes e está concentrada no mesmo local dia após dia, especialmente na área do peito ou da mama. Para os homens, esse sinal pode ser ainda mais fácil de ignorar. O câncer de mama em homens é raro, mas ocorre frequentemente e passa despercebido porque seus sinais não correspondem ao que a maioria dos homens está acostumada a procurar. Uma mancha que coça perto do mamilo, uma pequena área de pele espessada ou um formigamento constante sob o músculo peitoral podem não parecer dramáticos, mas para uma pessoa de 60, 70 ou 80 anos, isso merece uma atenção mais cuidadosa. E não é só isso. Essa coceira nem sempre está ligada ao crescimento do câncer na própria mama. Também pode ser causada por linfonodos aumentados nas axilas ou logo abaixo da clavícula, sinalizando linfoma ou outra neoplasia maligna próxima. Portanto, se a coceira for acompanhada por inchaço, sensação de calor ou até mesmo uma vaga sensação de peso nessa área, não hesite. A detecção precoce não começa com máquinas sofisticadas e tecnologias complexas. Ela começa com a conscientização, com a capacidade de ouvir seu corpo, de notar padrões silenciosos que parecem fora do lugar. Porque sua pele não pode falar, mas pode enviar sinais. E este é um dos sinais mais importantes que não deve ser ignorado. Quinto sinal:
Coceira persistente na região anal ou genital. Poucas coisas causam tanto desconforto e são tão frequentemente ignoradas quanto a coceira na região anal ou genital. É um tópico embaraçoso, especialmente para idosos, e muitos prefeririam ignorá-lo a levantar a questão. Mas quando esse tipo de coceira se torna crônico sem uma causa óbvia, como higiene inadequada, infecção ou irritação externa, ele pode estar tentando chamar sua atenção para algo muito mais sério. Em alguns casos, a coceira persistente nessa área pode ser um sintoma silencioso e precoce de câncer anal, de vulva ou até mesmo de pênis. O que torna esse tipo de coceira perigoso é que ela frequentemente se disfarça de algo insignificante. As pessoas presumem que é apenas pele seca, uma reação ao papel higiênico, um pequeno atrito ao caminhar ou até mesmo um efeito colateral de absorventes para incontinência. E em muitos casos, é realmente isso. Mas quando ela persiste por semanas ou meses, quando retorna, não importa o quanto você limpe, trate ou hidrate, e quando começa a parecer mais ardente ou dolorosa do que superficial, merece uma atenção mais cuidadosa. Eugene, um homem de 76 anos, lutou por quase um ano com o que ele considerava ser uma irritação de hemorroidas. Ele usou cremes, mudou a dieta, até tentou compressas frias, mas a coceira nunca desapareceu completamente. No final, um especialista coloretal realizou um exame endoscópico e descobriu uma pequena lesão na parede do canal anal. Descobriu-se que era um tumor em estágio inicial, que continuaria a crescer despercebido se ele não tivesse seguido sua intuição de que algo estava errado. O mesmo se aplica às mulheres. O câncer de vulva é relativamente raro, mas torna-se mais comum após os 60 anos. E um de seus sinais mais precoces é uma coceira recorrente nos órgãos genitais externos ou próximos a eles. Pode não haver nódulo, mas a pele pode ficar mais áspera, ligeiramente descolorida ou mais fina que o normal. Muitas mulheres idosas presumem que é hormonal ou relacionado à secura pós-menopausa, e às vezes é realmente isso. Mas se a coceira é implacável, se piora à noite e se não responde aos tratamentos comuns, não a ignore. Essa parte do corpo é cheia de terminações nervosas. É muito sensível e, por isso, frequentemente sinaliza mudanças internas antes que sintomas mais perceptíveis apareçam. Seja uma alteração nas células da pele, inflamação dos nervos ou inchaço dos linfonodos próximos, a coceira crônica nessa área, especialmente quando é apenas de um lado ou concentrada em um pequeno local, pode ser um sinal de alerta. E, no entanto, a maioria das pessoas hesita em dizer algo. Elas temem o constrangimento, ou se preocupam em estar reagindo de forma exagerada. Mas o silêncio é muito mais perigoso do que a curiosidade. Falar sobre a coceira pode levar à detecção precoce, a melhores resultados e à paz de espírito. A conclusão mais importante: se a coceira não passa, não a considere normal. Permita que um profissional de saúde o examine. Porque a detecção precoce de algo, mesmo tão sério quanto o câncer, frequentemente começa com a observação de algo pequeno, algo sutil, e a escolha de não ignorá-lo. Considerações finais. Para concluir, gostaria de deixar uma verdade simples: seu corpo está sempre se comunicando com você. Às vezes, ele fala através da dor, às vezes através da fadiga, mas frequentemente tudo começa com algo tão pequeno, tão sutil, que o ignoramos. Por exemplo, com uma coceira persistente que retorna ao mesmo lugar. As 5 áreas que discutimos hoje: canelas, parte superior das costas, couro cabeludo, peito e região genital, não são apenas locais aleatórios. São locais onde problemas internos sérios, incluindo alguns tipos de câncer, frequentemente começam a enviar seus primeiros sinais silenciosos. E para os idosos, a capacidade de ouvir esses sinais pode significar a diferença entre a detecção precoce e a doença se desenvolvendo despercebida. Você não precisa viver com medo. O propósito deste texto é fornecer-lhe conhecimento, lembrá-lo de que seus instintos são importantes e que o que parece um sintoma insignificante pode ser um pedido de ajuda do seu corpo. Se algum desses sinais lhe pareceu familiar, não o ignore. Procure um médico. Inicie a conversa, porque você merece respostas e paz de espírito.